Então, na aula de hoje, nós vamos aqui tentar perceber o que é necessário para fazermos uma cozinha a vácuo, conhecida cozinha sous vide, comparando com uma cozedura tradicional em água a ferver. Portanto, nós selecionamos para esta aula legumes, nomeadamente espinafre, courgette, cenoura e batata, em que nós conhecemos previamente quais são as temperaturas necessárias para a hidrólise das pectinas e para a hidrólise do amido. Portanto, mesmo fazendo uma cozinha a baixa temperatura, que por definição corresponde a nós colocarmos o alimento que nós pretendemos cozinhar dentro de um saco apropriado, portanto um saco de cozedura a vácuo, um saco de alta barreira, e que depois nós iremos colocar no equipamento para fazer a extração do ar e, portanto, fazermos o vácuo completo dentro da atmosfera deste mesmo alimento, sendo que posteriormente ele vai ser cozinhado num banho de água a temperatura controlada. Portanto, como estava a dizer, estes alimentos nós conhecemos quais são as temperaturas de hidrólise, quer da pectina, quer do amido, e portanto são temperaturas que têm que estar sempre acima dos 80 graus, entre os 80 e 85 graus. Consequentemente, portanto, nós vamos ter que submeter estes alimentos em banho em tempo suficiente para conseguirmos os resultados de transição entre um estado cru e um estado cozinhado. Quais são os requisitos para nós fazermos esta mesma preparação? Para já são as boas práticas de fabrico e de preparação dos alimentos, todas as regras de higiene que se têm que verificar. E outra situação bastante importante é nós fazermos os cortes adequados e fazermos a otimização deste baremo tempo-temperatura que nós vamos estar a trabalhar. Ou seja, nós sabemos que precisamos de ter pelo menos 85 graus, mas em função dos cortes que nós vamos fazer, nós otimizamos qual é o tempo de preparação. Portanto, isso foi um trabalho já prévio e, portanto, nós aqui temos cortes que já foram trabalhados e que já foram otimizados. E, portanto, a demonstração que nós aqui vamos fazer é para estas dimensões que aqui temos, vamos colocar dos alimentos que ainda não está dentro do saco, como já estão os restantes, portanto, temos aqui a cenoura, temos a batata e temos a courgette, e, portanto, eu vou fazer aqui a colocação do espinafre, portanto, espinafre em folha, que foi previamente lavado, higienizado, e, portanto, nós vamos colocar as folhas do espinafre dentro das embalagens, de maneira a que elas não fiquem sobrepostas e, portanto, que fiquem completamente lisas. Portanto, selecionamos as folhas com bom aspecto, naturalmente, portanto, para que depois o resultado também seja adequado. E, portanto, vamos espalhá-las e colocar na embalagem. Aqui está. Bom, então eu vou selecionar, por exemplo, agora para fazer o embalamento aqui a courgette e vou colocá-la na máquina de vácuo, o saco dentro aqui da embaladora e, portanto, regularmos o equipamento para fazer o vácuo total. O alimento está completamente confinado dentro do saco, portanto fizemos aqui a extração do ar e será este saco que vai ser colocado dentro do banho, que está à temperatura regulada de 85 graus, portanto a uma temperatura constante, um banho de água com circulação para manter toda a estrutura em que está ali a ser aquecida sempre à mesma temperatura. Então aqui para a courgette, para esta espessura que nós aqui temos de corte, o tempo de cozedura que foi otimizado foi de 30 minutos, portanto, a 85 graus. O produto vai ficar em cozedura durante os 30 minutos e, portanto, completamente submerso. É esse o único cuidado que nós temos que ter. Portanto, o saco está completamente estanque e deve estar totalmente submerso. Então, já passaram os 40 minutos e, portanto, agora vamos tirar as amostras aqui do saco com os devidos cuidados. Portanto, temos que abrir o saco. E ele agora está colado.
Portanto, podem observar que há alguma água que vai saindo, mas, portanto, é uma água que não se perdeu por evaporação, nem por lixiviação, portanto, fica contida dentro do saco. E, portanto, temos aqui o nosso produto, neste caso a courgette, já devidamente confeccionada. Portanto, o nosso objetivo será fazer a comparação entre um produto cozinhado em sous vide e uma cozedura tradicional. Portanto, temos que fazer sempre um ensaio em paralelo para conseguirmos fazer essa demonstração. A comprovação será feita mediante depois um teste sensorial, como já iremos explicar a seguir. Portanto, numa confecção tradicional, o que é que nós fazemos? Portanto, vamos ter aqui um recipiente com água a ferver, portanto, regulada para os 100 graus, e em que nós vamos colocar o produto que nós estamos a fazer ensaio em sous vide, precisamente com a mesma dimensão, portanto, com a mesma espessura. E o que nós temos que fazer é controlar o tempo de confecção, porque efetivamente aqui nós não o temos otimizado. Portanto, nós vamos agora aguardar que o produto comece a sua fervura e vamos controlar o tempo de confecção necessária. Então nós fomos controlando o tempo e precisámos de 5 minutos para que a courgette ganhasse a textura de cozido que nós estamos habituados. Portanto, nós vamos retirar o produto e vamos colocar num pratinho para depois podermos fazer aqui a comparação com o produto confeccionado em sous vide. Então, agora já temos aqui os nossos produtos terminados, com as diferentes cozeduras. Nesta linha de cima temos a cozedura normal e nesta linha de baixo temos a cozedura a vácuo. Se repararem, nós em cada um dos produtos vamos observar reações diferentes, são produtos diferentes. Aqui temos vegetais de folha, portanto temos produtos com resistências diferentes e por isso também vamos ter qualidades diferentes nos produtos. Em geral, e quando olhamos para todos, o que é que nós verificamos de diferente entre a cozedura normal e a cozedura a vácuo? É que na cozedura a vácuo temos uma intensidade de cor maior. Temos sempre cores mais intensas em todos eles e isto é derivado do facto do oxigênio ser expulso dos tecidos, portanto temos uma maior intensidade da luz que é refletida. Aqui neste caso nós podemos ver em cada um deles, ver exatamente isso. Por exemplo, o caso da cenoura, que está mais intenso do que a cozedura normal. Na cozedura normal também temos a questão dos muitos pigmentos que são hidrossolúveis e que se vão perder para a água de cozedura e, portanto, também vão diminuir essa intensidade da cor. Então temos a quantidade de pigmento e também temos a quantidade de luz que é refletida a fazer esta maior intensidade da cor nos vegetais cozidos a vácuo. Os tempos foram diferentes, os tempos de cozedura foram diferentes. Estamos a cozer, estes vegetais estão todos a ser cozidos a mais baixa temperatura. Portanto, vamos precisar de tempos que são prolongados, mas pelo facto de eles estarem cozidos dentro do saco e estarem a ser cozidos dentro do saco, há uma série de efeitos que são favoráveis, até que poderiam ser favoráveis depois ao nível da conservação, porque são alimentos que ficam durante mais tempo conservados no saco. Se não fosse necessário abrir para fazer aqui a prova, poderiam-se conservar mais tempo no frio. Neste caso, a partir daqui iríamos fazer a prova e íamos estabelecer quais eram os parâmetros de avaliação descritiva. E na avaliação descritiva íamos avaliar então a intensidade da cor, íamos avaliar a intensidade dos aromas, portanto do sabor, e depois avaliaríamos também a nível de textura, podíamos avaliar a dureza, podíamos avaliar a crocância, também a mastigabilidade, tudo isto podia ser avaliado. Então neste caso, a maior diferença que iríamos encontrar aqui seria sempre a nível do aroma. Sabores muito mais intensos, aromas muito mais intensos, pela mesma razão. As substâncias aromáticas são hidrossolúveis e neste caso do sous vide não se vão perder para a água de cozedura. Então, a nível da textura, o que é que podemos observar? Quando nós retiramos os vegetais
na água de cozedura e estamos a cozer segundo a cozedura tradicional, nós terminamos a cozedura, vamos ter que ir medindo o tempo de cozedura, nunca não é nada que seja otimizado. Podemos tentar otimizar, mas há sempre aqui alguma diferença, alguma flexibilidade e, portanto, temos que estar sempre com muita atenção ao ponto onde terminamos. Aqui, no caso do sous vide, é uma técnica que tem que ser otimizada consoante os vegetais, os tempos de cozedura são diferentes, mas o que nós observamos é que a textura fica completamente perfeita dentro daquilo que era o esperado, porque foi uma técnica otimizada previamente. Então, para este nível de espessura dos palitos de cenoura, no caso, ou das rodelas de batata, sendo os tempos, o binómio tempo-temperatura, tendo sido previamente estudados, eles mantêm-se constantes. Portanto, há uma cozedura muito mais constante do que aquela que vai ocorrer naqueles vegetais de cozedura normal. Temos que dar aqui uma particular atenção ao caso dos espinafres. O caso dos espinafres, se virem, de todas as 4 amostras, é aquele que de facto o sous vide tem o pior aspecto relativamente à cozedura normal. E isto deve-se ao quê? Ao facto, como viram, quando as embalagens são retiradas do vácuo, os espinafres, por terem uma espessura muito fina, uma secção muito, muito fina, ficam completamente colados à parte interna do saco de vácuo. O vácuo, apesar de ser a ausência de pressão atmosférica, há ausência de pressão atmosférica nos tecidos, porque a pressão atmosférica exterior vai colapsar por completo a embalagem ao alimento. E então, quando abrimos o saco, o que acontece é que eles não resistem, a sua estrutura não resiste à abertura e ficam assim, bastante com a textura completamente alterada e perdida. Portanto, temos que pensar que a aplicação do sous vide pode ser muito vantajosa ao nível da concentração de aromas e da concentração de odores do alimento e também da cor, mas acaba por ser desvantajosa em alguns vegetais, exatamente porque não tem a resistência necessária para conseguir ultrapassar esta questão do colapso da embalagem. O sous vide tem todas estas vantagens que enumerei, algumas desvantagens aqui no caso da cozedura a vegetais, cozedura sous vide dos vegetais, tem esta grande desvantagem que é o tempo. Demora muito mais tempo a obtermos uma cozedura ideal. Para além disso, ainda tem a questão do equipamento. Ser necessário ter um equipamento que não é comum acontecer numa cozinha e é um equipamento um bocadinho mais caro do que propriamente ter uma placa para fazer uma cozedura tradicional. E depois há aqui outra questão, que é o facto de nós estarmos a fazer a cozinha a vácuo e nos vegetais não se põe tanto essa questão porque estamos sempre nos 85 graus, mas se falarmos do caso de carnes, por exemplo, é uma situação muito mais dramática porque as carnes reagem bem a ser cozidas a mais baixa temperatura, é possível fazer a cozedura a mais baixa temperatura e é muito importante perceber que essas baixas temperaturas são determinadas pela qualidade higiênica, pela segurança dos alimentos, porque se nós cozermos durante muito tempo o alimento e não tivermos o máximo, e também nos vegetais isto também se põe, mas se não tivermos o máximo de cuidados do ponto de vista higiênico, o que vai acontecer é que estamos a promover um ambiente de proliferação bacteriana, porque estamos sempre a temperaturas, mais no caso das carnes, como dizia, mas de qualquer forma estamos sempre a temperaturas que podem ser complexas, até mesmo nos vegetais, do ponto de vista dos esporos, estamos a temperaturas em que os esporos continuam viáveis. Então, neste sentido, é importante perceber as vantagens e as desvantagens dos vegetais, da cozedura a vácuo nos vegetais e perceber se se faz sentido para adequar a uma determinada produção ou não, ou de todo é preferível optar pela cozedura tradicional. Terminamos assim. Muito obrigada.